Boa noite, está começando mais um Giro TVE. A partir de agora você fica bem informado com a equipe de reportagem da TVE e da Rádio Espírito Santo. Lembrando que você nos acompanha sempre de segunda a sexta-feira no canal 2.1 da sua televisão e nos 1160 AM do seu rádio, nos 78 municípios do estado e também nas redes sociais. Começando o nosso giro de hoje com destaques da repórter Verônica Salazar. Boa noite, Verônica. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Hoje tem entrevista ao vivo com um especialista para tirar dúvidas relacionadas à contaminação por coronavírus. E hoje à tarde teve mais uma coletiva de imprensa com o secretário estadual de saúde, Onésio Fernandes. E segunda-feira agora já sai o resultado da segunda etapa do inquérito sorológico. Tem painel Covid-19 com dados atualizados de agora à tarde. Lucas. E as doações de sangue caíram drasticamente durante a pandemia do novo coronavírus. Os estoques dos hemocentros de todo o estado estão abaixo do limite tolerável. E é importante lembrar que as doações de sangue são muito bem-vindas e não representam qualquer risco de contaminação pela Covid-19. É assim que a sala do Hemóis em Vitória tem ficado desde o início da pandemia, praticamente vazia. E essa realidade deixou os estoques de todos os tipos de sangue abaixo do limite aceitável. No início do isolamento social, as doações caíram drasticamente. Depois, até voltaram a crescer. Mas em maio, voltaram a cair. E essa realidade vem causando preocupação, porque pode gerar o desabastecimento da rede hospitalar. Segunda semana de maio para cá, a gente observa que tem uma queda bem importante no número de doações em todos os hemocentros. Para se ter uma ideia, o estoque ideal de sangue O negativo é de 12 bolsas e ontem o Hemóis tinha apenas 4. No caso do O positivo, a situação é ainda mais crítica. Das 140 bolsas necessárias no estoque, só tinham 22. E, infelizmente, a baixa nas doações não acontece apenas no Hemóis de Vitória. Ela acontece em todo o estado. A gente faz um monitoramento para que o nosso estoque mínimo seja seguro para 5 dias. Se a gente ficar 5 dias sem nenhum doador dentro do hemocentro, a gente tem que ter um estoque seguro para segurar esses 5 dias. A gente costuma ter, acima desse nível de segurança, os tipos mais frequentes, que é A positivo, O positivo, sempre bem acima desse estoque mínimo de segurança. E com essa queda gradativa do número de doadores dentro dos hemocentros, a gente chegou a números críticos, inclusive com esses tipos mais frequentes. Não existe substituto para o sangue. Ele é essencial e, em muitos casos, determinante para o sucesso de um tratamento. Por isso, a doação é tão importante. Eu sabendo que eu poderia contribuir, ajudando a salvar outras pessoas, Então eu vim até aqui para fazer esse gesto. Ajuda a salvar vidas, Uma doação é tão rápida e ajuda quem está no hospital precisando nesse momento tão delicado. É um ato de solidariedade com o próximo. A doação pode ser agendada e o doador pode ficar tranquilo, porque todas as medidas para garantir a segurança e também evitar a aglomeração estão acontecendo desde o início da pandemia. Desde o início do isolamento social, a gente adotou medidas de promover um ambiente seguro para o doador dentro do hemocentro, com agendamento individual, a pessoa liga 3636-7920 ou manda um e-mail capthemóis@saude.es.gov.br, agenda a sua doação e aí no horário agendado ela vai ser atendida. Dentro do hemocentro a gente tem mantido um espaçamento entre as pessoas para evitar aglomerações, Todos os nossos funcionários estão usando os EPIs adequados de acordo com o seu local de trabalho. A gente tem intensificado também a limpeza de maçanetas, os assentos, para que a gente torne esse ambiente o mais seguro possível para o doador. E é o nosso objetivo. O objetivo sempre de doação é sangue seguro. Tem que ser seguro para quem vai doar, tem que ser seguro para quem vai receber esse sangue. Os endereços e telefones de todos os hemocentros do Espírito Santo estão disponíveis no site da Secretaria Estadual de Saúde. E a unidade de coleta de sangue da Serra, que estava fechada, foi reaberta essa semana. As pessoas que tiverem qualquer tipo de sintoma gripal, elas ficam impedidas de doar.
né, por pelo menos 15, elas têm que estar pelo menos há 15 dias sem nenhum tipo de sintoma gripal. Se ela teve o Covid, ela tem que estar pelo menos há 30 dias após a sua total recuperação para poder estar apta novamente para doar. Fora isso, são as condições normais que a gente sempre pede, né? O doador tem que estar saudável no momento da doação, tem que estar acima de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos, sendo que 16 a 18 anos precisa da autorização do seu responsável legal e acima de 60 anos ele tem que ter doado pelo menos uma vez antes aqui no Hemocentro para ser considerado apto à doação. E o prazo do vencimento das documentações para a retirada de medicamento nas farmácias cidadãs aqui do estado foi ampliado por mais 3 meses. A medida é para garantir menor circulação e segurança dos usuários diante da pandemia do novo coronavírus. Já os tratamentos cuja autorização de procedimentos ambulatoriais que terminariam até agosto poderão ser renovados automaticamente sem a necessidade de apresentação de laudo e prescrição médica. E nos últimos 3 meses, a vida de todos os brasileiros mudou com a pandemia do novo coronavírus. Uma série de novos hábitos, cuidados e precauções passaram a fazer parte do nosso cotidiano. E muitos desses novos cuidados para evitar o contágio da doença são objeto de trabalho dos médicos infectologistas, que será o assunto da nossa entrevista ao vivo de hoje aqui no Giro TVE. E é por isso que eu volto à nossa redação para chamar a repórter Verônica Salazar. Verônica. Pois é, Lucas, o médico infectologista tem ganhado destaque nos últimos tempos por conta do novo coronavírus. Até então, muita gente não tinha nem noção da importância desse profissional na nossa vida. Por isso, a nossa entrevistada de hoje é a infectologista Rúbia Miossi. É ela quem vai tirar todas as nossas dúvidas aí relacionadas à contaminação por coronavírus. Boa noite, doutora. Boa noite. Bom, para além do coronavírus, né, Rúbia, em qual situação a gente deve procurar um infectologista? Então, as pessoas procuram a gente por algumas razões assim mais comuns, como infecção por HIV, por hepatites, infecções urinárias de repetição, muitas mulheres têm esse problema, infecções de pele, como aquelas furunculoses que aí dão dor de cabeça nas pessoas. E mais recentemente o pessoal tem procurado bastante também, apesar do coronavírus, por conta da chikungunya e da dengue, né? Que tem acontecido bastante aqui na nossa região metropolitana. Então, essas são as doenças pelas quais as pessoas mais procuram os infectologistas. E quando tem algum diagnóstico difícil, aquele que precisa de alguém para investigar a fundo, é a gente que eles procuram também. Acho que eles pensam que a gente tem meio que esse DNA do House aí de ficar investigando as pessoas, mas de fato é com isso que a gente trabalha, investigação clínica, e não raro os infectologistas acabam descobrindo doenças novas, e esse é o nosso papel no dia a dia aí da humanidade mesmo. É uma coisa que eu adoro fazer e falo assim que justamente por ser curiosa e gostar de investigar é que eu escolhi fazer infecto. Doutora, e fala um pouco para a gente também da principal diferença desse novo coronavírus. A senhora citou as doenças novas que vão surgindo e são descobertas, essa foi mais uma, né? E qual a principal diferença do novo coronavírus, da Covid-19, para essas outras doenças que a senhora citava aí anteriormente? Principalmente o grau de infecção. É uma doença que é altamente contagiosa, como o sarampo também é contagioso, e a gente teve aquele surto de sarampo, né, que deixou a gente o ano passado bem preocupado, e de fato aqui no estado poucos casos, mas assim, São Paulo, vários casos, né, com várias mortes. Então assim, doenças que têm um índice de contagiosidade, ou seja, é muito transmissível de uma pessoa para outra, são doenças que geram maior preocupação, e essa é a grande característica do coronavírus. Ele pode levar à insuficiência respiratória e à morte, menos até do que outras doenças, mas como ele contagia muita gente, acaba que esses números de morte também sobem, porque quanto mais gente doente, mais aparecem os casos graves da doença. Doutora Rúbia, a gente tem ouvido falar assim, das pessoas com comorbidades, né, essas doenças pré-existentes, né? O que acontece com a resposta imunológica de uma pessoa que já tem uma doença pré-existente quando ela contrai a Covid? Então, o que eu vou falar é aquilo que tem nos artigos científicos mais recentes.
estudando, né, como que o organismo de uma pessoa responde ao ter contato com o coronavírus. Se a pessoa tem imunidade normal, em cerca de 5 dias ela já consegue começar a combater o vírus e produzir anticorpos até para eliminar o vírus. Pessoas que não têm a imunidade muito legal, seja qual for a razão principal, mas que a imunidade não responde nessa mesma velocidade, o vírus se multiplica mais e ele pode chegar em grande quantidade a órgãos muito especiais para a gente, como o pulmão, os rins e toda a parte vascular. Já está provado também que ele causa coagulação do sangue. Então, por conta dessa coagulação aumentada do sangue, ele acaba causando doenças mais graves. Então, quem não tem a imunidade muito boa, não consegue combater o vírus a tempo, não produz imunidade e, mais do que isso, a resposta lenta, além de gerar um quadro mais grave para essa pessoa, com o passar do tempo, ela também tem maior dificuldade de adquirir anticorpos que vão evitar que a pessoa pegue a doença novamente. Então, isso tudo já está bem descrito em ensaios clínicos que foram sendo feitos, né? Primeiro in vitro e aí depois estudando o soro das pessoas. O soro é a parte líquida do sangue, né? Das pessoas que já tiveram a doença, para tentar explicar por que isso acontece. Então, o que a gente tem hoje de informação é isso. Quem tem a imunidade não muito boa, não consegue responder muito bem ao contato com o vírus e aí acaba tendo maior lesão de órgãos importantes do organismo, evoluindo mal e, infelizmente, chegando até a ter óbito. Doutora, em relação a essas comorbidades, né, que são as pessoas que têm uma predisposição à piora da doença, como a senhora citou, em relação aí a fumantes, diabéticos, obesos e tudo mais. Cada uma dessas comorbidades tem um tipo de cuidado especial para proteger a pessoa do coronavírus? E por exemplo, a pessoa que ela tem uma comorbidade, como por exemplo ser fumante, que é um dos grupos de riscos, ela parar de fumar, isso já ajuda ou piora a imunidade? Ou outro exemplo, a pessoa que está obesa, tentar perder peso nesses tempos de quarentena, isso melhora a imunidade ou acaba piorando nesse combate ao coronavírus? Então, a principal coisa que se pode fazer quando tem uma doença de base é tentar manter controlada. Principalmente, por exemplo, diabetes. Quem tem diabetes e nesse período de quarentena, por ansiedade ou por qualquer que seja o motivo, deixou de tomar o remédio, passou a comer mais, deixou de fazer a dieta, essa pessoa está em especial risco. Quem hoje está fumando e quiser parar de fumar, é sempre tempo para parar de fumar. Mas o parar de fumar hoje não vai fazer grande diferença para pegar ou não coronavírus nos próximos dias. Por quê? Não tem nada comprovado que esse tempo que parou de fumar agora, o pulmão se recupera tão rápido de tantos anos de cigarro. Então, para isso, não. Tem até alguns estudos que tentaram mostrar se o fato da pessoa fumar protegia do coronavírus. Foram estudos meio controversos, não deu para a gente tirar nenhuma conclusão. Inicialmente parecia que a nicotina protegia, mas depois viram-se que o desenho do estudo não era bom. Então, assim, parar de fumar, eu falo que é sempre tempo de parar de fumar. Se você parar hoje, é um dia a mais que você tem, ou melhor, um dia a menos na conta do tempo que você vai precisar demorar para recuperar o seu pulmão. Para quem é obeso, a alimentação saudável ela é fundamental. Então, você já pode, a partir de hoje, fazer uma alimentação saudável. Qualquer dieta muito restritiva ou atividade física muito extrema, qualquer coisa que é em excesso, ao invés de ajudar, pode piorar. Então, se você resolver fazer jejum completo e não se alimentar, ao invés de estar ajudando para perder peso, você pode estar atrapalhando a sua imunidade. Muitas pessoas perguntam para a gente o que eu tomo ou o que eu como para melhorar a imunidade. A regra é muito simples, é só você ter uma alimentação saudável e balanceada. A gente precisa do arroz, do feijão, da carne e das frutas e verduras. Então, se você souber colocar uma quantidade adequada no seu prato todos os dias, de preferência comida que você mesmo faz, evitar os industrializados, evitar lanche, essas comidas que são mais rápidas de fazerem, né? É melhor para a saúde. Agora, não tem nada específico, um remédio que a gente vai usar, ou vou fazer uma dieta muito restritiva agora para eu perder o máximo de peso possível nesse momento. Não é o momento, não é adequado. Ao invés de estar ajudando, pode estar prejudicando. Agora, doutora Rúbia, a gente tem visto aí um aumento do número de casos de dengue, chikungunya também, né?
As pessoas não estão tomando conta aí dos seus quintais, aí está dando esse mosquito novamente, voltando a aparecer aqui com força. Então, a pessoa que pega, né, uma dengue, um chikungunya, ela fica mais vulnerável a contrair a Covid? O que pode acontecer com essa pessoa? Então, a gente não tem nenhum dado específico, nenhum artigo publicado ou trabalhos mostrando a associação das 3 doenças, se seria pior para quem acabou de ter dengue ou acabou de ter chikungunya. O que a gente sabe é o seguinte: infelizmente aqui aconteceu uma sobreposição de tempos, né? O coronavírus ele apareceu na Itália no meio do inverno, na China também na época do inverno, e aqui por conta da facilidade das pessoas se deslocarem, ele acabou chegando para a gente no meio do verão, assim, finalzinho do verão, início do outono, que foi ali entre o carnaval, né, e começar o mês de março. Então a gente acabou sobrepondo, porque classicamente, período de verão e final de verão que chove bastante, a gente tem muitos casos de dengue, isso já é comum. O ano passado a gente teve um boom de casos de dengue do tipo 2, porque era um vírus novo que estava entrando em contato com a população. Esse ano, o vírus que está chamando a atenção da gente que atende isso é o vírus da chikungunya. Toda semana eu tenho no consultório pelo menos 2 pacientes por dia, eu falo 2 pacientes porque a maioria que aparece é mulher, mas homens também, com chikungunya. Então, assim, com chikungunya comprovado por exame, né? Nem caso suspeito. Então, se eu tenho casos comprovados por exame, eu tenho uma infinidade de outros casos suspeitos que nem exame não fizeram. Então, assim, era o período mesmo dessas doenças aparecerem, que é o período que a gente tem de chuvas, né? Aquela chuvisquinha rápida que dá no final da tarde, depois de um sol bonito que nem apareceu no dia de hoje, é suficiente para o mosquito nascer. O mosquito nasceu, está voando, é uma semana aí disseminando as 2 doenças. Então, acaba que sobrepõe. A maior dificuldade para a gente que é médico nesse momento é diferenciar as 3 doenças numa pessoa que aparece para a gente com dor no corpo, febre alta, mal-estar, pode dar enjoo e um cansaço físico absurdo. Lembrar que o coronavírus ele tem sintoma respiratório como a parte mais clássica e mais típica, né, da infecção dele, mas a gente tem várias pessoas com exame de coronavírus positivo e o quadro clínico não foi respiratório, foi uma diarreia, uma dor no corpo, a própria falta de ar que aparece depois, não associada com quadro gripal, pode ser coronavírus, mas também pode ser um quadro de dengue grave. A dor no corpo é tanta que é muito similar à dor no corpo da chikungunya. Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial e isso se torna um desafio. Por quê? O coronavírus, a gente faz o teste do SWAB. Em média, esse teste está demorando cerca de 9 a 10 dias para ficar pronto quando a gente faz pela Secretaria Estadual de Saúde. É muito teste passando por lá, de fato eles estão sobrecarregados. Quando a gente faz na rede particular, leva de 3 a 5 dias. Então aí eu já tenho esse tempo que eu não tenho diagnóstico. A sorologia da dengue e da chikungunya, a gente tem a indicação de coletar depois do 7º dia de doença. Então, eu tenho que esperar passar praticamente todo o período pior da febre do meu paciente sem saber qual das 3 doenças que ele tem. Só lá na frente é que eu vou saber qual delas que era. E por que isso é importante, saber qual doença que é? Para saber qual remédio eu posso usar. Porque no caso do coronavírus, eu não posso passar além do sintomático, sabe? Eu não tenho nenhuma medicação específica. Mas no caso da dengue e no caso da chikungunya, por exemplo, quando tem muita dor articular, a gente pode lançar mão de anti-inflamatórios, que na dengue eu não posso usar e que no coronavírus eu também estou restrita para usar. Então eu demoro a começar a tratar meu paciente porque eu tenho um tempo certo para poder entrar com uma medicação sem prejudicar esse paciente. Então, o maior desafio é para a gente mesmo, que é médico, tentar diferenciar qual das 3 doenças que o paciente tem naquele momento. Agora, saber se quem teve chikungunya tem um risco maior de pegar coronavírus e vice-versa, não tem como saber. A gente sabe que em termos de risco de adoecer, qualquer pessoa que esteja vivendo no nosso país hoje tem risco de adoecer pelas 3 doenças. Basta ter mosquito, basta ter o vírus e basta ter pessoas com coronavírus perto de você. Então, para pegar a doença, o risco é igual. Agora, para desenvolver forma grave, vai depender de como a imunidade de cada um vai responder. É possível que, tendo acabado de se recuperar de uma doença grave, como essas outras 2, dengue e chikungunya, a pessoa possa ter um coronavírus mais grave? É possível, mas a gente não pode afirmar isso porque não tem nenhum estudo que foi lá e validou, né, essa ideia, dizendo que, olha, é de fato isso ou não tem nada a ver. Não tem como a gente saber ainda.
Sobre imunidade, a senhora voltou a falar desse assunto. Hoje nós temos muitas pessoas disseminando pela internet, principalmente, receitas de componentes de frutas, de verduras, que ajudam a aumentar a imunidade e muitas delas se apresentam como uma prevenção imediata ao coronavírus. Isso é mito ou verdade? Tem como alguém estar imune a ponto de não contrair o novo coronavírus? Então, tem como. Mas não é uma coisa que a pessoa possa fazer. Vamos dizer que é um acidente. Existem outros coronavírus que dão resfriado comum nas pessoas ao longo do ano. Tem estudos que já mostram que algumas pessoas que já pegaram esses outros coronavírus têm anticorpos que não deixa esse coronavírus se desenvolver. Mas a gente não tem exame para saber quem é que tem esses anticorpos já e não adoeceria do coronavírus atual, né, dessa pandemia. Então, assim, é uma coisa que a gente não tem como modificar. Agora, as coisas modificáveis que a gente pode fazer, basicamente, é alimentação saudável, dormir dentro de horários adequados. A gente está passando por um período que as pessoas têm ficado mais em casa, então, não raramente as pessoas trocam os horários de dormir, acabam indo dormir muito tarde, acordando mais tarde ainda, perde a noção da rotina do dia a dia. Então, dormir adequadamente num determinado número de horas é fundamental. Ter uma rotina de refeições, café da manhã, almoço, lanche, o jantar também é importante, porque o nosso corpo ele depende dessa rotina diária, né, das refeições. Saber que não é o momento de só ficar ingerindo bebidas alcoólicas o tempo todo, porque quando as pessoas estão mais em casa, não estão indo para o trabalho, não estão pegando carro, elas acabam consumindo mais bebida alcoólica. Então, assim, o consumo aumentou bastante, tem que tomar cuidado, porque o álcool reduz a imunidade, isso já é provado, o álcool ele tem um efeito quando você ingere muito, em cima da resposta imunológica. Ao invés de você ter resposta imunológica do tipo boa, você passa a ter uma resposta imunológica que ela é ineficaz, então o excesso de bebida alcoólica prejudica. E a parte das frutas e dos alimentos, não tem um alimento que é melhor para a imunidade. O alimento X, não. É alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, balanceada. A gente pode aproveitar as frutas da estação, tem aí muita mexerica, que tem vitamina C já, tem as laranjas todas desse período também, que já tem vitamina C, não precisa ficar tomando vitamina C em pastilha, porque uma laranja que você chupar já deu a quantidade de vitamina C que você precisa. E basicamente é isso. Água morna para fazer gargarejo só vai dar vontade de vomitar, não vai te ajudar. Ficar fazendo determinados tipos de alimento X, suco de isso misturado com aquilo, cru com não sei o que lá, também é achismo, não tem nada que comprova. Então, assim, aquilo que for mais natural e aquilo que for mais saudável do ponto de vista de alimento menos industrializado, que você puder preparar na sua casa, melhor. Usa bastante o que a gente tem de frutas e verduras da estação, fica mais barato e é mais saudável também para a gente, porque tem menos agrotóxico, né? Se é uma coisa que é época de produção agora, não precisa ter tantos subterfúgios para que aquele alimento esteja disponível na nossa mesa. Ok, então olha, fica aí então um recado, hein? Nossa entrevista hoje foi com a doutora Rúbia Miossi, ela que é infectologista. Muito obrigada pela participação conosco aqui ao vivo no Giro TVE. Agradeço a oportunidade. Lucas. Obrigado, Verônica. Obrigado também, doutora. E assim vamos encerrando o primeiro bloco do Giro TVE de hoje. Daqui a pouquinho voltamos. A visão infantil sobre as religiões praticadas no Brasil é o ponto de partida da série O Olhar que Vem de Dentro. O documentário, com 3 episódios, mostra as vivências espirituais nas regiões do país e a riqueza da religiosidade brasileira. O Olhar que Vem de Dentro, todo sábado, 13h. Horário alternativo domingo, 12h30. Aqui na TVE.
Estamos de volta com mais um bloco do Giro TVE nesta sexta-feira e você participa conosco mandando a sua mensagem pelas redes sociais, pelo Facebook da TVE e da Rádio Espírito Santo e também pelo WhatsApp 999 43 55 74. Agora na tela para você os dados atualizados da Covid-19 no Brasil. Dados do Ministério da Saúde, já são 438 mil casos confirmados da doença em todo o país, com 26.754 óbitos pela doença em todo o território nacional e mais de 177.600 pessoas já comprovadamente curadas da Covid-19 em todo o território brasileiro. E agora vamos saber os dados do painel Covid-19 do Espírito Santo com a Verônica Salazar. Pois é, Lucas, subiu para 560 o número de vítimas, do coronavírus aqui no Espírito Santo. São 12.903 casos confirmados, de acordo com a atualização do painel Covid-19, que hoje vai contar com duas atualizações. A primeira foi agora à tarde e a segunda atualização vai ser logo mais às 21 horas. Então, de acordo com os dados de agora à tarde, 560 mortos no Espírito Santo e 12.903 casos confirmados. Serra, Vitória e Vila Velha figuram aí entre os municípios com o maior número de infectados, estão na faixa aí de 2.300 casos cada município. O que chama a atenção é o número de óbitos da Serra, que é 146, é maior do que os outros municípios. E a taxa de letalidade está em 6,15%, também está um pouco mais alta que Vitória e Vila Velha, por exemplo. Para a gente falar rapidamente sobre a taxa de ocupação, para a gente fazer esse acompanhamento, bom, na região metropolitana em saúde, não se trata só da região metropolitana de Vitória, região metropolitana de saúde, que inclui aí outros municípios, a taxa está em 73,5%. Aí a gente inclui taxa, leito de UTI e leito de enfermaria. E no Espírito Santo, de uma forma geral, considerando aí os municípios do interior, está em 67%. Só lembrando, Lucas, que tem nova atualização do painel Covid-19 logo mais a partir das 9 horas da noite. É isso daí, Verônica. E como você foi falando, mais uma vez o painel foi atualizado, os dados dos leitos de UTI voltaram rapidamente a ser atualizados, os dados gerais do Espírito Santo. Vou olhar aqui para ver, 79% dos leitos de UTI ocupados e 72% dos leitos totais para a Covid-19 ocupados no Espírito Santo destinados à Covid-19. São 1.074 leitos destinados para o tratamento da Covid aqui no estado. E, Verônica, mais uma vez, o tema lockdown voltou a ser debatido nessa semana toda que passamos, principalmente através de rede social, de WhatsApp. De fato, Verônica, qual é a posição do governo em relação a isso? Bom, Lucas, o governo do estado descarta qualquer decisão imediata e de surpresa para a população relacionada a um possível fechamento total do comércio e restrições mais severas à circulação de pessoas, viu? Segundo o secretário de governo, Thiago Hoffmann, não há qualquer indicativo nesse momento de lockdown e que qualquer informação que esteja circulando afirmando o contrário é fake news. O governo do estado não vai surpreender a sociedade capixaba com medidas desse tipo. Estão rolando aí muitas fake news, não deem atenção a isso, se informem pelos mecanismos de informação oficial do governo do estado. As medidas aqui no Espírito Santo são tomadas com base na técnica, na matriz de risco. Nós estamos essa semana abrindo 60 novos leitos de UTI com respiradores que chegaram da Itália. Nas próximas semanas chegarão mais desses equipamentos, nós abriremos ainda mais leitos de UTI e isso vai dando para nós uma capacidade de olhar com calma sobre as medidas que precisamos adotar. Então, para a semana que vem, já temos bastante subsídio para dizer que dificilmente teremos medidas mais restritivas. E hoje à tarde, o secretário de Estado da Saúde, Nézio Fernandes, voltou a conversar com a imprensa para anunciar medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Quem acompanhou a coletiva e traz os detalhes é a Verônica Salazar. Verônica. Pois é, a coletiva foi por videoconferência, na tarde desta sexta-feira. O secretário Nézio Fernandes anunciou que amanhã deve sair uma nova matriz de risco, mais aperfeiçoada, e que o Estado já trabalha com a possibilidade de risco extremo para o coronavírus
em alguns municípios. E a gente estava falando agora sobre lockdown, né, sobre a resposta do secretário de Estado de Governo, de que a população não vai ser pega de surpresa. Bom, o secretário Nésio voltou a comentar sobre a possibilidade de fechamento total de algumas cidades, justamente por conta desse risco extremo que alguns municípios devem entrar a partir deste fim de semana. Então, ele disse o seguinte, que o lockdown pode ocorrer em qualquer lugar que não conseguir controlar a pandemia. Nós passamos no mês de maio a amadurecer quais serão as características desse risco extremo. O que ocorrerá em cada cidade, no Estado do Espírito Santo, quando esse risco extremo for adotado. Coisa que nós não queremos que ocorra jamais no nosso Estado. Nós não queremos que ocorra o lockdown no Estado do Espírito Santo. No entanto, a matriz de risco, que também serve para poder apontar o risco do passado, o risco da semana epidemiológica anterior e adotar medidas de restrição para a semana seguinte, ela serve também como um alerta, um aviso do que pode acontecer. Então, para que não ocorra e não cheguemos a um risco extremo no Estado do Espírito Santo, é necessário reduzir o número de casos, o número de óbitos, o número de internados. Não basta somente aumentar os leitos hospitalares, enquanto aumentam também os números de internados. Essa é uma lógica perversa, é uma lógica que não compreende a gravidade do que é ter todas as semanas aumentando o leito, mais pessoas internando e mais pessoas morrendo. Pois é, Lucas, e o polêmico uso da cloroquina, né? Todo mundo comentando sobre isso na televisão, na internet. Ele comentou, foi um outro ponto, né, de destaque durante a coletiva de imprensa de hoje à tarde do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Vamos acompanhar. Nós adotamos o uso da cloroquina associada à azitromicina desde o início da pandemia até a última semana, em todos os pacientes com indicação de internação em unidade de terapia intensiva. Inúmeras pesquisas foram desenvolvidas no mundo, inúmeros estudos, inúmeros artigos, e a Sociedade Brasileira de Pneumologia, da Infectologia, a Associação de Médicos Intensivistas, construíram um consenso aonde foi retirada a indicação do uso da cloroquina e da azitromicina nos pacientes graves, ficando a cargo dos médicos assistentes a avaliação se utiliza ou não este medicamento para pacientes com indicação de terapia intensiva. Nós retiramos a indicação da prescrição universal aos pacientes deste medicamento por não haver evidências científicas que apontem a eficácia dele nos pacientes graves. A própria Organização Mundial de Saúde o fez. Alguns países do mundo já têm abandonado o uso da cloroquina totalmente. A OMS suspendeu as pesquisas que investigavam a eficácia e efetividade do uso da cloroquina em pacientes graves e leves. E optamos por adotar os consensos das sociedades médicas como protocolo assistencial no Estado do Espírito Santo. Na atualização do nosso protocolo, nós reafirmamos a conduta anterior, já adotada pelo governo do Estado do Espírito Santo, de não recomendar o uso da cloroquina em pacientes com quadros leves, porque não existem evidências científicas, não existe boa prática médica que sustente a prescrição de cloroquina para pacientes leves. As orientações da Secretaria de Estado da Saúde são orientadas pela ciência para o melhor benefício dos pacientes. No momento em que existir evidências científicas que apontem benefício ao paciente, ao desfecho clínico da evolução da doença, nós iremos adotar todo e qualquer medicamento possível para tratar a população. No entanto, até o presente momento, não estão disponíveis tratamentos específicos e nós alertamos a população sobre os riscos do uso indiscriminado da cloroquina
ou de qualquer outro medicamento que não tenha comprovação de sua eficácia. Bom, o secretário falou também sobre a expansão de leitos aqui no estado, que chegou nesta sexta-feira a 1.100 leitos destinados a pessoas com coronavírus. Ele reforçou, inclusive, sobre a necessidade de mudança de comportamento da população, de união neste momento, né, da questão do isolamento social para romper a cadeia de transmissão do vírus. Iniciou com 124 óbitos e vamos terminar o mês com 600 óbitos. Nós temos um desafio gigantesco pela frente, porque não nos basta somente expandir leitos para que as pessoas morram no hospital. Eu vou ser insistente com isso. Nós perseguimos o objetivo de que menos pessoas morram. No entanto, para isso, é necessário que o conjunto da sociedade foque as suas energias na mobilização positiva, na mobilização ativa para adotar na sua vida individual as medidas de distanciamento social, para ser todo mundo um fiscalizador do cumprimento das medidas de distanciamento social, porque essa tarefa é uma tarefa de todos. Essa batalha somente pode ser vencida se toda a sociedade se mobilizar e se unir em torno do enfrentamento da pandemia. Tá aí o recado, né? E segunda-feira começa a apresentação do resultado da segunda etapa do inquérito sorológico. Na verdade, começa a apresentação, não, será divulgada, né? Será divulgado o resultado da segunda etapa do inquérito sorológico, da testagem em massa que está sendo feita em todo o estado. A medida projeta quantos capixabas já estiveram em contato com o coronavírus e é uma importante ferramenta para conter o avanço da doença, porque mostra exatamente onde as autoridades devem focar, né, suas atenções. E assim eu me despeço do Giro TVE dessa sexta-feira, desejando a todos um bom fim de semana e até segunda-feira. Verônica, até segunda-feira para você, bom fim de semana. E antes de encerrar o programa, uma última nota. A Secretaria de Estado de Esportes e Lazer depositou hoje a 4ª parcela do Bolsa Atleta Capixaba. O programa beneficia 121 atletas e para-atletas capixabas que foram contemplados no edital deste ano. Os valores do auxílio, que é pago mensalmente, variam de R$ 500 a R$ 4.000, dependendo da categoria do atleta. De acordo com a Secretaria, essa é uma ajuda necessária para os atletas por causa da pandemia, eles que estão afastados das competições esportivas. Assim, vamos encerrando o nosso Giro TVE desta sexta-feira. Você fique em casa, se cuide, se sair, use máscara. Encontro marcado na próxima segunda-feira. Um abraço e até lá. Diana, não pode atravessar paredes em 1957. A tecnologia quântica... Conheça o aplicativo para aparelhos móveis da TV Cultura. Cultura Digital. Agora você leva os seus programas favoritos para onde quiser. Você pode acompanhar transmissões ao vivo, pode acessar conteúdos exclusivos para a web, pode participar de enquetes, interagir com a programação enviando fotos, vídeos e comentários, além de ouvir as rádios Cultura FM e Cultura Brasil. Para baixar o aplicativo é muito simples e gratuito. Acesse a loja do Google Play ou Apple Store. Busque por Cultura Digital, selecione o aplicativo e faça o download. Cultura Digital. Agora você pode levar cultura